TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos os irmãos, estamos aqui em mais um Janela do Céu, iniciando hoje mais um presencial, né, um pouco diferente, a gente gosta de estar em comunhão com os irmãos, e hoje eu tô aqui com o Fabiano da Costa, que ele é lá de Novo Hamburgo, e ele vai estar aqui comigo hoje contando o testemunho pra vocês, pra gente saber um pouquinho como é que foi que ele chegou até o Senhor, como é que foi essa história, porque com certeza com cada um é totalmente diferente, e nada melhor do que ouvir da própria pessoa, né, como é que foi esse testemunho. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Ana. Satisfação estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né, de vida com o Senhor e tudo que Ele tem feito para a edificação de todos nós. Então já vamos começar aqui passando a palavra para ti, né, para te contar como é que foi que tu chegou no Senhor, né, o que estava acontecendo na tua vida ali para te procurar, para te ter esse primeiro contato com Cristo. Legal. Eu sempre tive, de alguma forma, uma predisposição para me relacionar com a palavra, com o Senhor, assim, a minha mãe católica italiana, então aquela católica apostólica romana, né, bem cartesiana, assim, eu diria, aprendeu do vô. O vô também tinha essa predileção à palavra, e em casa ele falava muito para os filhos. Então eu sempre, assim, manipulei a Bíblia, não com o entendimento que, né, a gente vai tendo depois, conhecendo um pouquinho mais, mas eu sempre tive ali o contato com a palavra, mexia, a Bíblia estava sempre presente. E eu, quando saí da casa dos meus pais, já saí como mais adulto, assim, saí para morar no meu apartamento. Na época tudo era o meu apartamento, o meu carro, né? A gente não tinha o conhecimento que a gente vai, né, vai sendo descortinado pra gente. Então eu tinha uma vida assim que simples, uma família, pai, mãe, meu irmão, nunca nos faltou nada, graças a Deus, nós não tínhamos luxos, mas sempre foi muito bom, assim, Deus foi muito generoso sempre. E trabalhei, estudei, me formei na faculdade, fiz vários cursos. Deus, assim, sempre permitiu que as coisas fossem andando, né? Depois de um tempo a gente olha para trás e vai vendo os porquês, né? Então eu tinha meu apartamento, eu tinha meu carro, eu tinha um bom emprego numa companhia grande, enfim, tudo era muito tranquilo. E eu sempre tive muito da minha mãe, assim, também, uma questão voltada à questão econômica, assim, de economizar o dinheiro. Então, sempre a minha vida sempre foi muito regrada, cuidando com gasto, economizando. Eu sempre, o dinheiro, depois a gente também percebendo, né, olhando para trás, a avareza sempre esteve na minha vida, o apego ao dinheiro, o ídolo financeiro, né, a bengala da vida, aquilo tudo. E aí, vivendo a minha vida dessa forma, graças a Deus teve uma misericórdia que eu nunca me envolvi com drogas, assim. Deus sempre foi, né, nunca permitiu que a gente entrasse para caminhos assim. A gente sempre teve uma família organizada em casa, as bebedices da vida nunca tive, nunca... Sempre fui, Deus sempre guardou muito, então assim, parecia uma vida muito, uma boa, assim, tranquila. E aí eu viajava muito pelo meu trabalho, né, então viajava bastante, me ausentava muito tempo e voltava para casa, a casa estava sempre do mesmo jeito, porque não tinha ninguém para mexer nela, né, então se eu deixasse um copo num local, eu iria voltar, o copo estava no mesmo local, se a luz eu esquecesse acesa, ela ia ficar acesa o tempo que eu estivesse fora. E chegou um ponto assim que aquilo começou a perder um pouco a graça, porque... virou uma paisagem, né? E não tinha muito sentido. E então um dia eu fui fazer uma viagem a trabalho, uma dessas viagens a trabalho, e eu fui para o interior do Paraná. Eu tinha várias pessoas que faziam parte da minha equipe, espalhadas pelo Brasil, e naquele momento eu fui para o interior do Paraná e eu fui viajar com uma pessoa que era da minha equipe que era cristã, né? Deus fez um arranjo muito interessante, assim. E aí eu compartilhei com ele aquilo que eu estava sentindo, tipo, sabe, as coisas estão assim, parece que está faltando alguma coisa, eu queria conhecer alguém, formar uma família, eu disse para ele, né, compartilhando, a gente conversava muito, porque a gente andava por horas, assim, as distâncias eram longas, então a gente tinha tempo para conversar. E ele foi escutando aquilo, e ele foi pensando, né, foi recebendo aquilo que a gente estava conversando. Em determinado ponto da viagem, assim, ele disse, Fabiano, tu já tem uma inclinação muito grande de tudo que eu estou ouvindo de ti, da tua palavra, para buscar o Senhor, né? Então isso que tu está dizendo para mim, chega na tua casa quando tu voltar de viagem, né? Eu viajava normalmente de segunda a sexta, e pega a tua Bíblia, dobra o teu joelho e ora, conversa com Deus, abre uma palavra e pede para Ele se tu está me dizendo, diz para Ele. Se for da vontade dele, Ele vai fazer o arranjo que for necessário para... Se for o melhor, isso vai acontecer.
isso que tu está me dizendo, como tu estás conversando, Deus é simples, fala. Como tu estás me dizendo, como se tu estivesse conversando comigo, conversa com Deus. E aquilo veio na cabeça assim, eu fiquei pensando, disse, gente, por que não, né? Tá tudo assim, vai fazer diferença? Não, vamos fazer isso sim. E aquilo ficou, e fiquei com aquilo, passaram mais 1 ou 2 dias, não me lembro exatamente quanto tempo, fui para casa, cheguei em casa na sexta-feira à noite, aí arrumando as coisas, fazendo a mala, tomando banho, comendo alguma coisa, chegou uma certa hora, vou me recolher, vou dormir, né? A Bíblia ali, pensei, é a hora. Senti aquela, né, é a hora de fazer, então abri a palavra e comecei a conversar com Deus, né? E coloquei para ele aquilo que eu tinha falado para aquele, né, irmão, que naquela época era um amigo, um colega de trabalho, e acho que 15 dias se passaram. Eu conheci uma pessoa, e ela trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava. Essa empresa era grande, são 18 mil colaboradores, era na mesma cidade, né, a empresa tem vários locais, mas nós trabalhávamos na mesma cidade, não no mesmo prédio, mas nós nunca tínhamos nos vistos. Nunca tínhamos nos encontrado, nada, e Deus fez todo um arranjo, a gente se conheceu, ela já cristã, batizada, tudo, né? A gente começou a se conhecer e, como diz mesmo, Deus é leve, as coisas fluem, quando é de Deus abre e vai. A gente foi acontecendo, a gente casou e logo a gente teve nós temos 2 filhas, tivemos a primeira das nossas filhas e estava tudo certo, assim, né, a vida estava tudo, Deus estava assim, estava aquela graça que estava fluindo ainda em abundância, né? E até chegou um ponto assim que eu já tinha uma inclinação para me batizar, porque como minha esposa já era cristã, batizada, a gente já conversava um pouco sobre isso, já estava no radar para acontecer, vamos dizer assim. Mas o que assim me fez ainda me aproximar mais foi o empurrãozinho final que faltava, né? A minha filha mais nova, então com 7 para 8 meses, ela teve um problema muito sério de saúde. E nós quase perdemos ela, né? Ela ficou quase 50 dias no hospital, mais de 30 dias na UTI, 2 cirurgias muito grandes. Os médicos não encontravam o que ela tinha, até que se descobriu, mas o problema era muito sério e os médicos por 2 vezes nos chamaram assim e nos disseram, olha, se vocês creem, têm fé em alguma coisa, médicos e a ciência às vezes não creem em Deus, um deles disse, né? Orem, porque não tem mais o que a gente fazer. A gente se olhou, né? Nós nos olhamos, eu e minha esposa, e a gente pensou, acho que a mesma coisa naquela troca de olhares, né? Eles não sabem o Deus que a gente confia, né? Eu ainda não era batizado, mas acreditava. Eu sabia que estava junto conosco, né? E aquilo veio muito forte, sabe? Então a gente se colocou em oração, o corpo orou, as pessoas oraram, né? E foram experiências grandiosas, assim, porque tiveram muitas batalhas que se discorreram, mas ela foi se recuperando. Assim, foram momentos bastante difíceis, porque a recuperação foi bastante complicada. Até hoje existem desdobramentos daquela ocorrência lá de trás. Mas foram experiências grandiosas, sabe? E eu sempre, voltando um pouquinho do tema da avareza de antes, né? Deus foi tirando todas as bengalas da minha vida, né? Porque eu tinha o meu apartamento, era um apartamento novo, comprei na planta, mobilei, então aquela coisa, eu no mundo, aquela coisa maravilhosa, para mim tava tudo certo. O meu apartamento, a gente, né, veio um comprador, a gente vendeu, meu carro eu vendi, o terreno que eu tinha vendido, Deus foi trazendo alguém para comprar e tudo foi acontecendo muito rápido. E daqui a pouco a minha filha com a doença, a nossa vida virou de pé na cabeça, a gente foi morar num outro apartamento e nesse meio tempo a minha esposa estava grávida, a gente descobriu ela grávida, não foi planejado, mas aprove a Deus que fosse assim, né? Então assim, mudança de apartamento, uma filha saindo do hospital, a esposa grávida, foi um turbilhão de emoções, assim, né? Mas estava tudo no controle, a gente não sabe, na hora sofre, e a gente passou por momentos bastante difíceis da saúde da minha filha, assim, foram realmente... a gente voltou para casa, assim, no primeiro momento, ela estava quase desnutrida, né? Então ela tinha que receber muito volume calórico, então ela tomava um leite que era por uma sondinha, no começo era nasal, e ela gotejava por 2 horas, porque tinha que ser lento para ela receber o estômagozinho dela. Ela tinha 1 hora de intervalo, mais 2 horas ali, e assim eram as 24 horas do dia. 2 horas de leite, 1 hora de intervalo, inclusive à noite, durante a madrugada, né? Nós, acabado, assim, acordava às 6 da manhã, ia dormir meia-noite, e os médicos, olha, tem que dar mais leite, mas que horário? Não, tem que ser de madrugada. Mas como, né? A gente não dorme mais. Tivemos que chamar alguém para nos apoiar, uma especialista, que à noite ministrava ela dormindo, recebendo leite.
Então, assim, foram períodos bastante intensos, a gente parou a nossa vida total, assim, né? E durante esse meio todo eu acabei me batizando, né? A gente foi o empurrãozinho final que faltava. E a gente foi sentindo a mão de Deus ali, sabe, nos dando graça, porque se não fosse Ele, toda essa dificuldade, essa movimentação toda intensa num curto espaço de tempo, eu não sei como é que teria sido, assim, pra gente suportar, sabe, e pra gente passar por tudo isso. Sem Deus, eu creio, eu não sei, certamente seria mais difícil, mas não sei se seria possível a gente, sabe, como que seria isso, sabe, o que a gente ia passar além de tudo que já estava acontecendo. Então aquilo foram momentos assim de grandes experiências com Deus, né? E aí a nossa filha nasceu, e a segunda filha, né, nasceu, e aí, poxa, o trabalho dobrou, né? Porque eram 2 crianças pequenas, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e nós tendo que cuidar das duas, e não tinha uma folga, assim, né? Então imagina tudo isso dentro de uma casa, um casal, né? Nós com as crianças todas, assim, tudo novo pra gente. Foi bem complicado. Mas tudo foi passando, sabe? Tudo foi passando. Quando a gente tá sofrendo furacão ali, tá passando, a gente tá ali, né, enlouquecido, mas daqui a pouco a gente olha para trás e viu que tudo tinha um propósito, que tudo estava acontecendo alguma coisa, e tinha alguém que estava ali, né? Trazendo um renovo diário, sabe? Acordando de manhã, trazendo uma energia nova e fazendo com que a gente pudesse, assim, encarar de novo aquilo, né? E sabendo que tinha um fim que era proveitoso para aquelas experiências todas que a gente estava vivendo, né? E assim Deus foi cuidando de tudo, e as coisas foram se organizando. Veio a pandemia depois, veio mais uma mudança por circunstâncias, assim, foi muito engraçado, porque quando a gente vendeu o nosso apartamento, a gente foi morar, a gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo, não vamos comprar, investir num imóvel agora, vamos alugar, e depois a gente vê como é que as coisas vão ficar, porque foi tudo muito rápido, né? A gente não tinha digerido tudo. E a gente começou a orar, e Deus trouxe um local que era tudo que a gente precisava, do jeito que a gente precisava, e foi maravilhoso, assim, aquilo. A gente começou a olhar e dizer assim, nossa, olha isso, olha aquilo, estava tudo aqui pronto. Era uma coisa muito mais que a gente tivesse feito uma lista, assim, para dizer assim, meu Deus, atende essa listinha aqui pra gente. A gente não teria sido tão preciso para descrever tanta coisa que Deus colocou pronto pra gente ali. Então foi muito, a gente sentiu muita presença do Senhor ali, né? E aquilo foram nos dando renovo, como eu falei antes. E aí chegou um ponto que a proprietária pediu o apartamento de volta, e nós não tínhamos para onde ir. Pensei, agora, com as 2 crianças pequenas, onde a gente vai? Aí ela disse assim para nós, Fabiana, eu vou precisar, não tem jeito, tá? Desculpa, eu não queria te dizer, mas eu vou precisar. E aquilo chegou, e nós começamos a orar, disse, Deus, se for isso mesmo, vai abrir outro lugar, ou vai tocar o coração dela, alguma coisa vai acontecer. Quando chegaram, assim, nos últimos dias, ela me ligou, Fabiana, surgiu uma novidade. Surgiu uma pessoa querendo vender um imóvel, e eu disse para ele, eu me interessei, eu disse, olha, se a pessoa que meu amigo que está morando no meu apartamento, renovar o contrato e ficar mais 1 ano, eu vou comprar o teu imóvel. E aí eu deixo ele lá e eu venho para cá. Se tu topar, pode ficar. Eu comecei a rir, chorar, sei lá o que, assim, eu sentia que tinha alguém, né, que a gente sabe quem é, que estava ali organizando tudo. Quando parecia que tudo estava perdido já, sabe? Foi claro, é porque nós estávamos ali meio que incrédulos, meio que duvidando, e agora? E a gente viu que, calma, vai passar essa tempestade aqui, vai virar uma brisa leve, vai ficar bom, e Deus resolveu. A gente se preocupa, às vezes é à toa, né? A gente pensa, meu Deus, mas agora perdi, não vai dar como fazer, o que eu faço? E como tu falou, né, a gente sente quando tu para, quando tu te acalma, tu consegue sentir que tem a mão ali, Exato. Te apoiando, que sempre esteve ali, né, mas a gente às vezes tá tão... engolfado, né? Tá tão preocupado com tudo que tá acontecendo que não vê que o Senhor tá ali te ajudando, né? E tu comentou antes que, no começo de toda a situação, tu foi pra falar com o Senhor, né? Uhum. E eu acredito que tem muita gente que sente a mesma coisa, né? Mas simplesmente não faz ideia como é que se fala com o Senhor, né? Como assim? Eu abro a Bíblia, o que eu faço pra falar com o Senhor? Eu queria que tu tentasse explicar aqui mais ou menos como é que é pra alguém assim que sente tudo isso, sente a necessidade de algo diferente, mas, meu Deus, como é que eu faço pra falar com Deus, né? Como é que a gente consegue isso? Parece uma coisa complexa, mas na verdade é tão simples, né? A gente gosta de complicar as coisas porque parece que a gente tem mais apreço por aquilo que é mais complexo, né? Então, que é difícil de fazer, né? Mas Deus é simples, né? Tá ali, tá pronto, e a gente fica pensando num enredo, fica pensando como é que eu faço, e simplesmente faz do jeito que as coisas são, porque Deus é isso, Ele percebe, Ele conhece o coração, Ele sonda o coração, Ele conhece. Então sai da tua boca aquilo que está lá dentro e fala como se nós estivéssemos conversando com alguém que está do nosso lado, porque Ele está ali, Ele está presente, Ele está dentro de nós, Ele está conosco, né? Então basta a gente realmente
chegar a Ele e acreditar que Ele está ali presente, que Ele está conosco realmente, né? Eu não posso tocá-lo, né? Não vou pensar, o Tomé que tem que tocar, que está ali para mim acreditar. Não, Ele está ali, basta isso. Ele já disse, Ele está dentro de nós. Ele está introjetado em nós. Então, como eu acesso, como eu converso com um amigo, como eu converso com meu pai? É com respeito? Sim, mas é simples. Eu vou respeitar Ele por quem Ele, pelo que Ele já me deu, porque Ele me proporcionou. Mas basta eu abrir a boca e fluir o que está dentro de mim. Ele sabe, Ele sonda, Ele só quer que eu diga e converse com Ele. E Ele está pronto, a gente sente. É algo que a gente não descreve com palavras prontas, né? É algo que a gente sente. Quando a gente começa a praticar e se permitir fazer, a gente começa a ter as experiências. E aí as começam a acontecer e a gente sente que é Deus que está tocando naquilo. Como diz a palavra, a fé é loucura, né? Porque é isso, é tu acreditar no que tu não vê, mas saber que existe. Acaba com o nosso racional, né? Porque quando a gente vai falar com o Senhor, a gente não tem que pensar, mas que palavra que eu uso agora? Como é que eu digo isso pra Ele, Exato. né? Mas Ele vê aquela sinceridade mesmo no nosso coração, né? E mesmo aquilo que eu não consiga expressar com palavras, com certeza Ele vai sondar, como tu disse mesmo, né? E vai compreender aquilo que eu tô querendo dizer, né? Isso. Aquilo que eu tô sentindo e qual é a minha necessidade, né? Assim como Ele também é capaz de depois conseguir suprir tudo aquilo, como tu disse. Se eu tivesse feito uma lista, eu não seria tão preciso como aquilo que o Senhor trouxe pra mim, né? Exatamente. E eu queria também que tu contasse como que tu chegou, assim, até aquela comunhão mais profunda com o Senhor, como que tu chegou até a igreja, até esse momento. Legal, e essas situações na vida da gente foram mostrando que existia alguém ali cuidando de todas as coisas, né? Então, aquelas experiências foram nos trazendo mais vontade de se relacionar com Ele, porque Ele estava ali, a gente começou a sentir realmente, né? E isso não quer dizer que a gente não tenha as dificuldades, assim, os momentos em que a gente para e pensa, nossa, e agora parece que acabou tudo, tá tudo perdido, não tem mais solução. Mas daqui a pouco, nossa, mas as coisas se resolvem sem que eu faça esforço. Esta semana a gente teve um caso em casa, né, eu e a minha esposa, eu tenho um trabalho secular, né, tem atividades que eu faço e são 2 negócios que as 2 frentes estavam com 2 circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo. E as 2 estavam assim, parece que com um nó que amarrou e as 2 não andavam. E eu tava ali, no coração palpitando, aquela coisa, gente, e agora ele liga para um e resolve com o outro, e mensagem pro outro. E eu tava, a coisa assim, parecia que não ia fluir mais, que travou, e aquilo começou a me dar um desespero. E a minha esposa chegou. E aí ela viu no meu semblante, meu rosto meu semblante preocupado, e ela disse assim, o que houve? Eu contei pra ela, isso, olha só o que aconteceu, assim, 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 dela. Na serenidade que Deus conferiu a ela olhou pra mim assim, tu já orou? Eu parei. Opa. Sabe, a gente vai no automático muitas vezes. E o inimigo nos engana facilmente. É verdade. Então, quando ela trouxe aquilo, ela disse, espera aí que eu vou lá orar. Ela tinha vindo da rua, tinha trazido algumas coisas, colocou no local e foi lá pro quarto. E nesse meio tempo começou a tocar meu telefone e as coisas... Gente, a gente fala para assim, mas está contando algo assim... tá querendo trazer uma coisa factoide. Não, eu estou contando uma experiência real ali, vivendo eu e a minha esposa em casa. E ela veio e as coisas, aquilo... Sabe, o nozinho foi soltando um pouquinho. Não se resolveu naquele momento, mas tu via que... E a semana, se for na quarta-feira, eu acho, hoje as coisas se abriram de uma maneira que aqueles nós que existiam, que estavam se soltando, abriram completamente. Mas aquele momento ali me expôs, sabe? Porque daí é o corpo, né? É a esposa que está junto, a auxiliadora idônea, que está ali, e vice-versa, quando ela às vezes está, e eu, né, estou num outro momento, eu posso fazer o mesmo por ela, então é o corpo em casa, é nós aqui, né? É nós compartilhando depois nos outros programas, não só com as famílias, mas aonde a gente vai, ele está conosco, ele está junto. Então a gente precisa desse apoio, porque a gente tem os momentos de fraqueza da gente, né? E eles vão acontecer, né? Então essas experiências que ele traz são as que nos renovam para a gente, às vezes, balançou um pouquinho, opa, volta para a realidade, porque ele está ali, ele continua ali, ele está pronto para fazer, para te ajudar, só que tu tem que ir lá, né? Tu tem que ir falar com ele, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo aqui agora e daqui a pouco a gente já volta para conseguir ouvir também aquela parte que o Senhor faz lá dentro de nós, né? Tentando sempre alcançar a gente, né? Independente do local onde a gente tá, ele levanta quem nos diga, né, o que fazer,
na primeira situação, como tu falou, que a pessoa é amigo do trabalho, né? Tu nem espera vir um conselho desses, fala com Deus, né? Ou depois dentro de casa mesmo, o Senhor tá sempre ali nos puxando de volta pra Ele. E logo mais a gente já vai voltar pra segunda parte pra saber mais experiências aqui com o Fabiano. Estamos apresentando Janela do Céu.